Alô, amigos, muito boa noite. Estamos chegando mais uma quarta-feira, no horário das 20 horas, com a nossa palestra pública virtual, online, já que as portas físicas da nossa casa espírita, a Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, continua fechada. Mas, como eu digo sempre, e volto a repetir, as portas espirituais estão abertas, esperando para lhe dar um abraço, uma palavra amiga, para emprestar o nosso ombro, para dar um conselho. Enfim, nós estamos sempre vibrando e pensando e orando por você. Hoje, Hélio Ribeiro vai estar aqui no programa e ele vai nos trazer a palestra, o tema Sintonia Mental e o Suicídio. O Hélio Ribeiro é da Casa de Batuíra, Casa Assistencial Espírita, com sede em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. E ele nos traz esta palestra de hoje, mas não sem antes fecharmos os nossos olhos e dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelo teto, obrigado pela comida, obrigado pela saúde, obrigado por fazer parte dessa seara do Senhor, chamada Espiritismo. Obrigado por meus amigos, por desafetos, pela caminhada, pelas provas colocadas no dia a dia, onde só temos a aprender. Agradecemos a equipe espiritual que está presente com a gente na noite de hoje e agradecemos também a toda pessoa que está assistindo a gente, ou mesmo que não esteja assistindo, estão nesta oração, que nós pedimos paz, luz, sabedoria, serenidade, caridade. Muito obrigado ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, ao nosso amigo Jesus, que está sempre presente junto com a gente, e vamos à palestra com Hélio Ribeiro. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, eu peço de início desculpas, eu não sei mexer direito aqui na apresentação, mas o nosso tema, ele está ligado ao Setembro Amarelo. É o mês onde nós, a sociedade civil como um todo, algumas instituições em particular, se preocupam com o suicídio. Então, é o mês de prevenção ao suicídio. Infelizmente, ainda temos muitos casos ocorrendo no período da pandemia, situações graves que venham acontecendo, e aí cabe-nos, como instituição espírita, tomarmos medidas, meios e modos para que possa, de alguma forma, esse número mudar. Temos na história do movimento espírita um trabalho muito sério desenvolvido por uma médium chamada Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela nasceu em 24 de dezembro do ano de 1900, na cidadezinha chamada Rio das Flores, na fronteira do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. É ali no sul fluminense, no centro-sul fluminense, pertinho de Valença também. E ela, como veio com um sério compromisso, ela veio com o compromisso de que, através de sua mediunidade, fosse escrito um livro que serviria de alerta às pessoas na Terra sobre as consequências espirituais do suicídio. Então, ela veio com o compromisso de, através da sua mediunidade, esse livro vir à luz. E coube ao espírito Camilo Castelo Branco, um escritor português, do finalzinho do século XIX, ser o autor do livro. E no livro ele conta a história dele, de mais 4 portugueses que cometeram um suicídio e que falam do que aconteceu após acordarem no mundo espiritual e descobrirem de que o suicídio de nada valeu. Ou seja,
aconteceu aquilo que eles não esperavam, a continuação da vida. Continuaram vivos e numa situação de muita dor. Foram para um lugar no mundo espiritual, aonde a consciência deles gravitou e os levou, que foi o local chamado Vale dos Suicidas. O livro inteiro é muito importante. Traz passagens importantíssimas para que a gente possa alertar e ver que só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida. Então, o suicídio é uma proposta falsa e que tem muitos fatores que podem induzir a ele. Mas, através do conhecimento espírita, das obras do Espiritismo, e inclusive a obra da Dona Ivone do Amaral Pereira, nós conseguimos atingir a um estágio em que a gente possa estar consciente desses erros praticados. Ela veio a desencarnar em fevereiro de 1984. E um ano depois, em fevereiro de 1985, numa reunião na sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, na Avenida Passos 30, através da médium Tânia de Souza Lopes, no dia 1º de fevereiro, ela ditou essa mensagem, uma mensagem que se intitula Renovação à Luz do Evangelho. Eu vou trazer a mensagem, um bom trecho dela, e depois eu vou entrar no assunto que seria a parte seguinte. Então, a sintonia mental fica a cargo da mensagem que a Dona Ivone ditou. E o suicídio eu vou trazer ao final, para que a gente possa entender a ideação suicida e como evitá-la, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir passar aqui. Não é aqui. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Volney, sabe, Volney, me dá uma ajuda aí, não? Como é que faz para poder entrar? Esse aqui, share, agora como é que eu vou passar? Ah, sim, posso passar isso aqui por aqui. Então vamos lá. Vamos ver se agora vai. Bom, assim ela começa o texto, ó. Renovação à luz do Evangelho. Nos dois planos da vida, somos o que pensamos. Os pensamentos gerando vibrações que nos imantam fluidicamente às trevas ou à luz. Então, logo no início, ela traz uma frase com efeito muito grave, uma frase que mexe com todo mundo. Nós somos o que pensamos. E depois ela fala, o pensamento gera vibrações que nos imantam fluidicamente às trevas ou à luz, ou seja, de acordo com aquilo que a gente pensa, no momento que nós pensamos, nós emitimos o pensamento, ele vai com uma energia, com um sentimento. Se esse sentimento for bom, nós vamos nos imantar fluidicamente com a luz. Se o sentimento for ruim, nós vamos nos imantar fluidicamente com as trevas. Então, ela transfere para nós, ou melhor, revela essa lei natural de que somos o que pensamos. E aí eu me lembro de que uma pessoa, às vezes, uma vez falou numa palestra que eu assisti lá na UME, muito tempo atrás, na década de 90, que nós criamos limites, leis que limitam a nossa própria atuação. Então, a pessoa tenta uma vez fazer arroz, não consegue, o arroz não sai bom. Então, ela criou uma lei que limita. Ela diz assim, não sei fazer arroz. E aquilo vai acompanhar, aquela lei que ela criou e limitou, vai acompanhá-la para o resto da vida. Ela não sabe fazer arroz. Por mais que
lhe ensinem, ela limitou-se, então ela criou uma limitação. E se Jesus falou que veio para que tenhamos vida e vida em abundância, e que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, pensamos e agimos, então nós não viemos à Terra para ficar presos, viemos à Terra para a gente crescer com liberdade, responsabilidade, e com isso a gente pode se superar. Então guarda aí esse primeiro ensinamento, somos o que pensamos. Isso você pode até copiar e botar nas portas da sua geladeira para você vigiar-se e ver como é que nós estamos pensando, né? Olha o 3, o que ela coloca. Dessa imantação mental, né, surgem os diversos estados de saúde espiritual e mesmo física, pois esta também se situa na estreita faixa do padrão vibratório que nos caracteriza o ser. Ou seja, a saúde nossa, ela está ligada à saúde espiritual. E a saúde espiritual depende dos pensamentos, do teor dos pensamentos. Então, nós temos que escolher o que pensamos para que esses pensamentos possam atrair para nós fluidos bons, nos direcionar para a luz e, com isso, termos uma saúde espiritual e, por via de consequência natural, a saúde física. Ela continua assim. Os pensamentos, queiramos ou não, geram os sentimentos, sendo estes os determinadores da companhia espiritual que fazemos por merecer. Ou seja, o pensamento vai atrair também a companhia espiritual. Se a gente tinha um personagem no desenho animado que era o Sugismundo, e ele vivia sujo e com moscas em seu derredor. Então, nós, de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que temos prazer em pensar, com a nossa produção mental, nós vamos escolher as companhias espirituais que estão conosco. Então, aqueles que nós atraímos para estar conosco, para conviver conosco, são as companhias espirituais. Ele diz assim, por eles, pois, fazemos-nos acompanhar de benfeitores espirituais ou dos irmãos denominados obsessores, todos atraídos à nossa esfera psíquica pelo padrão do sentimento gerado pelo pensamento. Então, nós vamos ter ao nosso lado benfeitores ou obsessores, dependendo de quê? Do teor do nosso pensamento, do teor do nosso sentimento que é gerado com o nosso pensamento. Então, quando Jesus falou assim, pelo pensamento pecais, nós sabemos que a origem daquilo que nós estamos lendo aqui agora vem lá de trás. Jesus nos deu alerta. Pelo pensamento, a gente pode construir ou destruir. Assim como a gente pode ter saúde ou doença, né? Então, a esfera mental é responsável pela nossa cura. Quando estamos doentes, se nós começarmos a pensar negativamente, é muito fácil o remédio não funcionar. Se você toma um remédio e pensa assim, não vai funcionar, você já criou um bloqueio mental que vai facilitar com que o remédio não funcione. Então, o pensamento tem que ser positivo. Vai funcionar, eu vou melhorar. Quando eu era criança, eles tinham um programa na Rádio Tupi que tinha um astrólogo chamado Omar Cardoso. E ele abriu o programa dele às 8 da manhã, todo dia ele dizia assim, todos os dias, sob todos os pontos de vistas, eu vou cada vez melhor. Ou seja, uma afirmação positiva. Ele afirmava positivamente que ele estava melhorando. É a mesma coisa que de hora em hora Deus melhora. Ou seja, nós confiarmos no nosso bom anjo, no nosso anjo guardião, nos espíritos que nos protegem, confiar em Deus e ter a certeza de que tudo passa, de que vai passar também.
E aí, continuando, ela coloca assim: dessas premissas, podemos tirar uma orientação fundamental para a nossa saúde psíquica. Somos os responsáveis pela vida feliz ou infeliz que levamos, o que nos faz entender os principais agentes da cura de nossas mazelas morais ou físicas. Somos nós mesmos, desde que queiramos praticar a autoterapia com o Evangelho de Jesus. Ela colocou, através dessa frase, a responsabilidade da saúde ou da doença, ou da cura das doenças, em nossas mãos. Através do nosso pensamento, da nossa mente positiva, de pensamentos de confiança, nós vamos ter saúde, a saúde psíquica, que, como a gente já viu num trecho anterior dessa mensagem, que está na revista Reformador, que é a revista da Federação Espírita Brasileira, de setembro de 1985. Quem quiser pode depois pegar a mensagem na íntegra pela internet. Então, eu vou repetir. Revista Reformador, em setembro de 1985. E a mensagem se intitula Renovação à Luz do Evangelho. É como se intitula a mensagem. Aí ela diz assim: nós vamos melhorar desde que queiramos praticar a autoterapia com o Evangelho de Jesus. Ou seja, a nossa autoevangelização. Nós vamos mudar, nós vamos melhorar, mas nós temos que ter condições disso. Temos que ir pouco a pouco entendendo que a saída para tudo isso é a nossa melhora. Nós vamos melhorando pouco a pouco e o nosso pensamento positivado é tudo, né? Então ela fala, desde que a gente queira praticar o Evangelho de Jesus. Aí ela vai falar assim: o trabalho da evangelização, sinônimo de moralização interior, é essencial para libertar-se a criatura de seus algozes, os quais outros não são senão aqueles gerados pela inobservância dos padrões de conduta cristã. Ou seja, as brechas que nós agimos, que nós abrimos, para que os obsessores possam exercer o seu império, eles começam com a nossa invigilância e inobservância dos padrões da conduta cristã. E o que seria a conduta cristã? É colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, né? E o que ele nos ensinou? Primeiro, buscai a Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será reservado. Tudo mais vos será dado. Então, em primeiro lugar, é buscar a Deus e a sua justiça. Então, é dar a Deus o que é de Deus, ao homem o que é do homem. Mas será que nós estamos entendendo esse chamado, essa lição da própria pandemia? A pandemia está nos ensinando isso, que nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Existe uma teoria, uma forma de pensar, tudo isso que está acontecendo conosco, que nos ensina que, quem sabe, tudo isso, esse movimento da própria pandemia, não foi um grande alerta para que nós pudéssemos, de alguma forma, parar com o consumismo desenfreado, com o materialismo que causa mais vítimas do que a própria pandemia, com a frieza e com o distanciamento de Deus. Quantas pessoas que buscaram a Deus só depois que aconteceu o início dessa pandemia? Quantas pessoas que, movidos pelo próprio medo de morrer, não descobriram a sua essência espiritual e começaram a buscar, através de diversas manifestações religiosas pela internet, que quase que todas as religiões estão fazendo lives
para que possa, de alguma forma, consolar, esclarecer, orientar e fazer com que também, de uma forma profiláctica, evite o suicídio. Né? Então, um dos fatores que impulsionam o movimento espírita a trabalhar de forma incessante, e você recebe toda hora notícias de live, de estudos, de palestras, convidando para que a gente possa assistir. Com isso, vamos nos enriquecer de um tesouro que o ladrão não vai roubar e que não vai enferrujar, que é o conhecimento da doutrina espírita. Né? Continuando a Dona Ivone. Por essencial, essa não é uma empresa fácil, que se cumpra em ótimo, ou tão somente por afirmar-se eu quero. Entre o desejo e a patenteação de um Estado moralizado, medeia um longo caminho, todo feito de renúncias ao homem velho, de dedicação a tarefas nem sempre agradáveis ao nosso orgulho, da prática constante da caridade para com todos os irmãos de jornada indiscriminadamente. Sem querer, a Dona Ivone aqui, nessa última palavra, indiscriminadamente, ela está tocando num ponto crucial que hoje, passado muitos anos dessa mensagem ditada, ainda coloca nuvens no cenário da humanidade, que é a intolerância religiosa. Hoje mesmo, eu recebi, através de um grupo de WhatsApp que eu participo, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, notícias de um terreiro de Umbanda que foi depredado em Nova Iguaçu e encontraram uma irmã profitente, uma umbandista lá, e bateram nela, só pelo fato dela ter uma opção religiosa diferente daquelas pessoas que ali estavam. Então, se estamos no século XXI e ainda não temos uma tolerância religiosa que nos permita viver em paz uns com os outros, tem algo de errado está acontecendo na humanidade. E, quem sabe, o freio, o grande ensinamento, não é através, inclusive, da própria pandemia. Né? Então, a Dona Ivone, ela afirma, não basta dizer eu quero, entre o desejo de se auto-evangelizar e a constatação de um estado íntimo moralizado, ou seja, de acordo com a norma evangélica de Jesus, há um longo caminho, onde ela fala, todo feito de renúncias ao homem velho. Então, é onde nós, como é que nós vamos perceber que nós estamos nesse caminho? Pelas reações que nós temos ao nosso dia a dia. Somos mais misericordiosos, passamos a ser mais compreensivos, passamos a entender a proposta do outro, que não é igual à nossa, no tocante à religião, por exemplo. E isso faz de nós criaturas que podemos, de alguma forma, melhorar. Nós precisamos mudar. Né? Então, a proposta dessa mudança que ela fala aqui tem um caminho longo. E então o espírito é aquele que está em mudança constante, porque é aquele que reconhece seus defeitos e se esforça por mudar. E aqui, no capítulo especial de hoje, sobre sintonia mental, estamos aprendendo que, pelo pensamento, nós vamos ter saúde ou doença. Continuando. Onde a cura para nossos males? Onde a melhor terapia para nossos problemas? Na água fortificada? Nos tratamentos espirituais? Diremos, em nossa pequenez, que estão basicamente na moralização do ser, sem qualquer menosprezo para com os profissionais da cura. É pelo estudo e prática do Evangelho que nos tornamos os agentes e os profissionais da nossa cura moral. Quando nós começarmos a entender a dor do outro mais importante do que a nossa, quando começarmos a entender que a questão 359 de O Livro dos Espíritos não é tão somente um papel, mais uma pergunta que Allan Kardec fez, e sim um fato
constatado de intervenção verdadeira, constatada, né, dos espíritos em nossas vidas, nós vamos começar a mudar. Nós vamos começar a entender de que não estamos sozinhos na Terra. Temos espíritos amigos, temos aqueles anjos de guarda, que é o espírito superior, que Deus dá a cada um de nós quando a gente nasce. E além do anjo de guarda, temos os espíritos também que velam por nós. São espíritos amigos que ficaram no mundo espiritual, quando nós mergulhamos na carne, através do processo reencarnatório, e na nossa partida, igual os amigos que vão no aeroporto, numa rodoviária, levar alguém que vai fazer uma grande viagem, os amigos ficam dizendo, vai dar tudo certo, fica tranquilo, vamos estar aqui orando por você, vamos estar pedindo a Deus por você, e realmente estão. São pessoas que estão do outro lado da vida, mas estão torcendo por nós sem parar. Estão nos ajudando incessantemente. Isso, quando nós conhecemos a doutrina espírita e descobrimos da influência dos espíritos em nossas vidas, descobrimos que através da mediunidade, os espíritos amigos podem nos enviar mensagens, dizer para nós como é a situação deles, tudo isso faz de nós criaturas diferentes. O espírita, ele não é igual às pessoas que não têm o conhecimento que nós temos. Temos um conhecimento da verdade espiritual que traz consequências grandiosas em nosso cotidiano, em nossa vida, em nosso dia a dia. Sentimos a atuação dos espíritos bondosos em nossa existência de maneira mais patente. Nós sabemos que através do hábito da prece, de uma leitura edificante, nós vamos apurar a nossa sintonia com aqueles que nos amam, com aqueles espíritos que estão perto de nós. E a intuição, que é um meio eficaz através do qual os espíritos bondosos, amigos, se comunicam conosco, a intuição fica muito mais apurada. Então, que possamos entender que esse trabalho realizado, né, dentro de nós, não é algo de um dia para o outro. É um trabalho que vai demandar um tempo bem grande. Acho que cabe a cada um de nós, dia após dia, melhorar. Né? Continuando, então. A ideação suicida. O que é isso? É criar, manter, agasalhar dentro da mente pensamentos suicidas. O desgosto pela vida, o desespero por uma situação aparentemente sem saída. Depois de tudo que a gente leu, que a gente ouviu, aí tem assim, eu vou repetir, o que é a ideação suicida? São ideias suicidas que vêm em nossa mente. Aí ele diz assim, criar, aí na verdade eu que escrevi, né? Criar, manter, agasalhar dentro da mente pensamentos suicidas. E são oriundos aonde? Desgosto pela vida, desespero por uma situação aparentemente sem saída, uma desilusão amorosa, uma ruína financeira, uma doença insidiosa ou curável. Depois de tudo aquilo que a gente viu antes, a pergunta é, somos responsáveis por essa situação? Será que nós vamos, de alguma forma, contribuir uma situação como essa e que vai desencadear uma ideação suicida? Aí a gente vem para a apresentação seguinte. Como resolver tal questão? Paulo de Tarso nos ensina em Colossenses 3, 1 a 10. Pensar nas coisas lá do alto. Como? Positivamente, fazendo leituras edificantes. Ele não tem condição de ler, eu tenho uma dificuldade de ler, eu não consigo ler, eu fico lendo, eu passo mal, as letras ficam embaralhadas, eu tenho ânsia de vômito para ler, eu tenho dificuldade de visão. Então, você vai ouvir que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem no YouTube, para que você possa ouvir. Então, você coloca lá e vai ouvir o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é um grande remédio. Allan Kardec disse para cada um de nós
ou melhor, ensinou para todos nós e serve para cada um de maneira muito, muito especial, que o Evangelho é a parte consoladora da doutrina espírita. Sem o Evangelho não tem espiritismo. Sem Jesus não existe doutrina espírita. Então, tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que sendo ouvido, não tem condição de ler, eu vou ouvir. Você vai conseguir captar um ensinamento que vai produzir na sua mente um direcionamento. Você vai mudar, você vai positivar o seu pensamento. Você vai positivar a sua mente de tal forma que você vai conseguir melhorar a sua forma de pensar, né? Ouvir músicas tranquilas também. Eu tenho uma preferência especial por uma série que tem no YouTube também. O autor é Debussy. São músicas tão tranquilas que amansam até um touro bravo. São músicas maravilhosas. Então você pode colocar, vai te ajudar a ter uma melhora. Buscar a prática da oração, orar constantemente. Isso faz com que também você abra um canal de comunicação com os espíritos bondosos. Praticar a caridade. Aí você fala assim, nesse período pandêmico, como é que eu vou praticar a caridade? Existem 1001 modos de você fazê-lo. Mesmo que seja um dos exemplos. Tem um casal de idosos, vizinho seu, que não pode sair, não deve sair à rua. Você faz as compras para ele. Tem aquela pessoa que você está saindo, você precisa trabalhar, e você sabe que tem muitas pessoas na rua com fome. Faz um sanduíche, coloca na bolsa e leva. Tem alguma pessoa que você conhece, que trabalha no prédio onde você trabalha e que está passando por aperto. Divide a sua marmita, ou leva alguma coisa para ele, ajude de alguma forma. Se você tem condição melhor, participe ajudando de diversas instituições, pedindo ajuda pela internet, pesquisa, vê se é séria. Uma instituição seríssima é a Casa Maria de Magdala, em Niterói. É só você buscar pela internet, lá tem o número das contas bancárias que você pode ajudar. Desenvolve um trabalho magnífico em favor do próximo. E outras casas de outras religiões, onde você pode fazer o bem. Então, a prática da caridade é também um meio através do qual você vai buscar uma outra sintonia mental. A sintonia mental é igual a você escolher uma estação de rádio, a você optar por qual rádio você quer ouvir, por qual tipo de programação você quer assistir na sua televisão. Você quer assistir a lutas, você quer assistir filmes de terror, você quer assistir noticiário, você quer assistir um filme romântico. Então, tudo isso é de acordo com o seu seletor mental. Então, o seletor mental bem direcionado faz com que você consiga positivar a mente. Temos uma experiência muito interessante com um querido benfeitor espiritual que, ao ditar receitas homeopáticas, em alguns casos ele dita também, para que a pessoa leia. De modo geral, a indicação é sempre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma vez eu tive um retorno de uma pessoa que disse assim, mas como que o benfeitor sabia que eu precisava ler o que ele escreveu? Ou melhor, o que está escrito nesse capítulo. Tudo que estava escrito ali era exatamente o que eu precisava saber. E eu disse assim, Deus não dorme. Então, Deus socorre o homem através dos espíritos bondosos. Os espíritos bondosos, eles têm contato com os nossos mentores, têm contato com os nossos amigos espirituais e que trazem informações e que, num momento como esse, passa a dica, fala para além do remédio homeopático, ele lê vagarosamente, palavra a palavra, por exemplo, do capítulo 15 do Evangelho. Às vezes também ele manda ler algum livro específico e serve como um remédio que vai fazer com o qual a pessoa mude a forma de pensar, mude a forma
de agir mentalmente. Então, você pensando retamente, falando retamente, você vai estar com a sintonia mental das fontes de saúde, das fontes aonde as pessoas vão dizer assim, dificilmente ele fica gripado, essa criatura não falta serviço, está sempre bem, ele nunca o vi doente, nunca o vi arriado. São pessoas que têm uma mente positivada. Existem também aqueles que constroem em torno de si aquilo que o Paulo de Tarso falou, que é a couraça da caridade. Ou seja, constrói em torno de si, através da prática do bem, uma proteção fluídica, uma proteção espiritual, que vai fazer com que a pessoa melhore, tenha uma proteção que vai dando para ele a certeza de que tudo vai ter melhora, tudo vai mudar. E as pessoas vão tendo esse modo de entender. A gente vai positivando a mente. Então, vai ficar parando de pensar igual aquela hiena do desenho animado. Ó dia, ó tristeza, ó rancor. Não vamos mais agir assim. Nós vamos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê. E isso faz com que o Todo-Poderoso, o nosso Deus de amor e bondade, nós possamos entrar na faixa mental de uma sintonia que vai mudar o nosso modo de ser. O convite da Dona Ivone do Amaral Pereira sobre a sintonia mental é o convite de que nós devemos, de uma maneira muito direta e sensata e racional, pensar das coisas lá do alto. Pensar positivamente. Pensando positivo, vamos atrair fluidos positivos. Com fluidos positivos, vamos ter saúde espiritual. Tendo saúde espiritual, de forma natural, vamos ter a saúde física. É claro que você pode estar pensando assim, mas Chico Xavier, o homem que só fazia o bem sem cessar, como que ele tinha tanta doença? Como que ele tinha angina, tinha um problema na visão? Como que ele tinha tanta dificuldade? Aí, entra o outro capítulo, é a lei de ação e reação, de causa e efeito, que faz com que nós vamos acertar as contas com a contabilidade divina através de doenças onde ele nunca reclamou. Por quê? Nós pedimos para passar por elas. Então nós temos forças, porque ninguém dá fardo mais pesado do que aquele que a gente possa carregar. Nesse período, então, meus irmãos, minhas irmãs, aonde a pandemia já fez aqui em nosso estado muitas vítimas, estamos numa situação melhor, mas ninguém sabe o que virá no futuro. Vamos pensar positivo, vamos ter esperança de que tudo isso acabe logo, e se for realmente para acabar, que mantenhamos a nossa vigilância. Mantenhamos e observemos todas as orientações das autoridades sanitárias. Se é necessário lavar as mãos, lavemos-las. Usar o álcool gel, vamos fazer isso. Vamos fazer tudo aquilo que nos é orientado para que possamos ter não medo do vírus, mas um respeito a ele. Porque se ele for um instrumento através do qual o homem esteja sendo despertado para os valores espirituais, então respeitemos a ele. Respeitemos a ele, vamos seguir, porque tudo passa, isso vai passar, e nós vamos continuar com a nossa tarefa. Que possamos, nesse período que nós estamos tendo, onde ventos de renovação sopram por todo o planeta, deixar com que a nossa mente seja também renovada para o bem. Então, aproveitar esse período para ler, ou até para ouvir. Não tenho tempo, eu tenho uma vida muito corrida. Coloca no YouTube, por exemplo, a radionovela do Memórias de um Suicida. Está lá no YouTube, foi feito pela Legião da Boa Vontade, que é espiritualista. Você vai ver uma radionovela de excelente qualidade,
muito fiel ao texto que consta lá no livro da Dona Ivone do Amaral Pereira. E você vai ter capítulo a capítulo narrado e com sons, com uma sonoplastia maravilhosa. E só aconselho que você não ouça de noite, porque quem foi impressionado vai ficar impressionado que a sonoplastia deveria ter ganho um prêmio internacional, e eu acredito que não ganhou, porque não se apresentou para concorrer, porque os primeiros capítulos, vou te contar uma coisa, se você escutar de noite, tem gente que não vai conseguir dormir. Então, eu sugiro que ouça os primeiros capítulos, por exemplo, no período da manhã, onde você possa ter tempo de metabolizar todos aqueles ensinamentos, e depois, do quarto capítulo em diante, você vai vendo o socorro divino, como que Deus, em sua infinita bondade, infinita misericórdia, socorre a todos nós e dá inclusive aos suicidas uma nova chance. Porque esse Deus, o nosso Deus, é de total justiça, tem também chances para aqueles que cometeram o ato do suicídio. É o recomeço. E no livro você vai ver como que o próprio Camilo Castelo Branco ele planeja, junto com seus amigos espirituais, o retorno à Terra. De que forma? Leia o livro ou ouça a radionovela e você verá como que funciona os mecanismos da lei de causa e efeito. Como que funciona tudo isso. As dicas estão aqui. Então, se um pensamento suicida visitar a sua mente, você siga essas simples orientações que colacionei aqui no slide que você está vendo aí, onde você vai ter uma oportunidade de melhorar a sua sintonia mental e, com isso, ter condições de melhorar aqui na Terra ainda. E muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Fica o convite para que você possa ler esse livro, Memórias de um Suicida, assim como também ter a possibilidade de, não lendo, ouvir essa radionovela, e você vai aprender muito sobre o que acontece com aqueles que, de forma equivocada, partem pela porta falsa do suicídio. Nesse Setembro Amarelo, cabe à Casa de Batuíra também, e durante esse mês de setembro, falar sobre assuntos atinentes à vida, a valorizar a vida. E nós estamos aqui para isso. E assim, amigos, nós tivemos a palestra com Hélio Ribeiro, da Casa de Batuíra, Casa Assistencial Espírita com sede na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que nos trouxe sintonia mental e o suicídio. Nós queremos agradecer o Hélio, teve alguma dificuldade no início ali, mas já depois trouxe a palavra, e o que mais importante é a palavra. E para encerrar, nós vamos fazer uma prece, agradecendo mais uma vez a todos vocês que estiveram presentes junto com a gente, a equipe espiritual, aos espíritos encarnados e desencarnados, e pedindo ao Pai que nunca desampare nenhum dos seus filhos. Neste momento, pedimos que olhe por aqueles que estão hospitalizados, que estão doentes, pelos médicos que trabalham na sua profissão, muitas vezes correndo o risco da própria vida, enfermeiros, ao porteiro, ao taxista, a você que daqui a pouco tem que acordar para ir para a fábrica. A proteção divina vai estar acompanhando sempre. E nunca reclame, sempre agradeça. Mesmo que as coisas que vêm nunca sejam tão boas como a gente espera, mas tudo isso já estava programado a nossa existência nessa encarnação. Obrigado a vocês, a equipe espiritual. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, gente.